E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Matos e vamos para mais uma aula de biologia. A gente que já estudou, sobre a biologia dos vírus, já falamos também do reino Monera em algumas oportunidades, depois nos aprofundamos no reino protista, fungi, plantae e agora nós vamos conhecer um pouco mais do mundo dos animais, certo? Então, como já havia dado o spoiler, o assunto de hoje é reino animalia. Então, vamos conhecer um pouco desse reino complexo, que tem uma grande quantidade de seres, uma enorme biodiversidade e que a gente precisa também conhecer para que posteriormente, no momento final, a gente venha comparar um pouco entre esses grupos de seres vivos. Vamos lá. Os animais, eles são organismos pluricelulares, então todos os animais vão ter mais de uma célula, assim como o reino vegetal também a gente estudou, né? Já no reino fungi a gente via ali a participação de alguns organismos unicelulares, então é interessante a gente ter toda essa escala na nossa mente, ter todas essas informações sistematizadas, porque é isso que o Enem cobra para a gente, as avaliações vêm cobrar a nós estudantes e professores, Então vamos lá. Os animais são organismos pluricelulares, eucariontes, ou seja, vão ter uma organização celular com a membrana carioteca, que a gente não observa essa organização lá nos indivíduos do reino Monera, que vão estar na base dessa classificação, e heterotróficos. Então, diferente do reino vegetal, onde a gente observou que praticamente todos os indivíduos, claro que tem algumas exceções, mas de maneira geral, a esmagadora maioria das plantas são autotróficas, realizam a produção do seu próprio alimento em um processo que nós já estudamos, que é o processo da fotossíntese. Já os animais não. Os animais praticamente todos, se tiver uma ou outra exceção, eles necessitam obter esse alimento de fontes externas. Então eles são heterotróficos e em alguma fase da vida, mesmo aqueles animais que vão ser sésseis, que vão ser fixos, eles têm alguma etapa, algum momento da vida deles que eles necessitam se locomover, certo? Então, o reino animal é dividido em diversos grupos, ficou aqui faltando, Ficou dividido, é dividido em diversos filos, que nós iremos estudar detalhadamente, trazer algumas características gerais, de maneira bem pontual, mas que a gente possa diferenciar esses organismos, Iniciando pelo o reino porífera, dos poríferos, a gente tem como principal representante as esponjas do mar, vão estar incluídas nesse grupo. O reino dos selenterados, o filo dos selenterados, desculpa, e que também recebe o nome de quinidária, dos quinidários, onde vão estar inclusos as águas-vivas, anêmonas, corais, hidras, caravelas, enfim, organismos que vivem diretamente no ambiente aquático, Vamos lá, os filhos dos platelmintos, que são os vermes achatados, tem a tênia saginata, enfim, equistossomos, as planárias, que vão ter importância médica, que vão estar ligadas diretamente a algumas patologias, algumas verminoses. E a gente tem um filo nematoda, os nematódios, que vão ser vermes cilíndricos. Olha uma diferençazinha básica. Um vão ser vermes achatados, o outro vai ser vermes cilíndricos. Então a gente tem aqui a lombriga, ancilostomo, a filária. Os nematódios também têm importância, pois muitos deles são pragas que ocorrem na lavoura. Então estudar e identificar bem os nematomitos, é interessante, porque eles saber a biologia desses animais faz com que se desenvolva técnicas de combatê-los melhor. Vamos lá. Os anelídeos, que vão ser os vermes anelados, a gente tem a minhoca, o sanguessuga e os poliquetos como representantes. A gente tem um filo molusca, os animais de corpo mole, as lesmas, caramujos, lula, polvo, caracol, mexilhão, ostras.
Animais que necessitam, por ter o corpo mole, em alguns casos, de alguma estrutura de proteção, né? Que vão ser, no caso, as conchas, que nós vamos, no momento oportuno, também falar sobre essa característica. Nós temos o filo artrópoda, né, dos artrópodes, né, onde vão estar inclusos os insetos, as aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos, lacraias, siris, caranguejo, camarão, cracas, lagosta, enfim, uma grande diversidade. Não obstante, esse grupo, o filo dos artrópodes, é o filo com a maior diversidade de organismos vivos conhecidos pela ciência, pela biologia. Então, uma infinidade de insetos, uma infinidade de artrópodes são conhecidos e muitos ainda precisam ser descobertos pela ciência, pelos pesquisadores. Temos o filo dos equinodermos, né? Estrela do mar, ouriço, ofiuro, pepino do mar e bolacha da praia, vão estar nesse grupo como exemplos. E o filo cordata, né? Que vai ser dividido nesse filo em diversos grupos, em diversas classes, né? Então a gente tem as acídeas, os anfíoxos, os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, a meta é conseguir entender essa complexidade, né? Desde uma esponja do mar até um elefante, né? Que é um mamífero. Então, imagina aí a diversidade de organismos que nós temos para estudar e a missão que a gente tem ao estudar o reino animal. Como características anatômicas importantes ao estudar o reino animal, a gente tem a diferença da classificação pela simetria radial, né? Quando existe uma divisão do organismo em vários planos. Imagina aí que eu tenho uma estrela do mar, uma anêmona, como nesse caso, ou uma esponja do mar, né? Eu consigo, nesses casos onde o animal em questão tem a simetria radial, dividir ele, né? Imagina aí, eu estou pegando e dividindo ele em várias partes iguais, e aí eu consigo ter mais de uma parte idêntica, né? mais de duas partes idênticas, melhor dizendo, quando essa simetria ela é radial. Mas também nós temos a simetria bilateral. Bi vem de dois, então lateralmente dividindo o animal, um único plano, uma única forma de dividir o animal em duas partes simétricas, né? Geralmente são animais que têm a simetria bilateral, vão ter uma locomoção bem adaptada. Aqui a gente tem um caranguejo como exemplo, mas se a gente pegar o ser humano, eu consigo, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas tipo, eu consigo dividir, né, em dois planos que não vão ser iguais, vão ser simétricos, vão ser semelhantes um ao outro, né? E aí geralmente são animais que vão ter uma facilidade na locomoção. Outra classificação interessante em relação ao desenvolvimento dos folhetos embrionários, né? A gente vai ter os animais acelomados, né? Que não possuem o celoma. O celoma, entender esses folhetos embrionários é interessante porque quanto mais folheto embrionário, maior é a organização desses organismos, certo? Então, acelomados, a gente tem os platelmintos, com seus vermes lá achatados, né? Então, eles vão ter um tubo digestivo que já vai estar em contato direto com a endoderme, né? Depois vem uma camada intermediária que recebe o nome de mesoderme, meso, meio, endo, dentro, né? E ecto, externamente. Então, uma camada mais externa que vai ter o nome de ectoderme. Esses são acelomados. Então, os únicos animais acelomados, né? De quando a gente começa a estudar os folhetos embrionários, vão ser os platelmintos, né? Os que vão possuir uma organização corporal. Pseudocelomados, a gente vai ter o que? Os lemaltomintos. Pseudo é falso, né? Sempre pseudofruto é o falso fruto, pseudocelomado é o falso celoma. Então, vai estar em quem? Os nemateumintos, né?
a gente tem o quê? Um espaço entre a meso e a endoderme, certo? Então, nesse espaço, né, aqui vago, é o pseudoceloma. Por que não é um celoma verdadeiro? Porque o celoma é totalmente cercado pela mesoderme. Então, olha aqui, observe, endoderme está aqui na parte interior. Depois da endoderme vem quem? A mesoderme, aqui em vermelho. Depois vem esse espaço branco, que é o celoma. E a parte externa, que vai ser a ectoderme. Então, só a título de conhecimento, né? Para que vocês possam, se por algum acaso se depararem com essa classificação, saber pelo menos do que se trata. Então, a gente tem alguns filos aqui. Nós temos os filos dos invertebrados, poríferos, selenterados ou quinidários, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermos. Invertebrados, não possuem a coluna vertebral. E a gente tem os vertebrados, que vão possuir uma organização em tubo neural e a coluna vertebral. Protocordados, a gente tem a classe dos condríctes, que vão ser os peixes cartilaginosos, os osteíques, que vão ser os peixes ósseos, a classe dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Todos estes com a organização neural e com a coluna vertebral. Vamos lá. As esponjas possuem uma organização corporal bastante simplificada, onde vai ter uma região central, que a gente vai receber o nome de átrio, né? Então, a água, ela vai entrar pelas laterais, por esses poros laterais aqui, que recebem o nome de porócito, são células porócitos, e na parte interior a gente vai ter os coanócitos. Esses coanócitos, observe que ele tem tipo um flagelozinho aqui, ó, coanócito, que vão ser as células filtradoras. Então, a água entra pelos poros, certo? Aqui a H2O entrando pelos poros. E quando essa água entra, essa água vai movimentar o flagelo do coanócito, que vai capturar as partículas que vão estar ali na água, né? E aí essa partícula é absorvida pelas células que compõem a organização das esponjas. Então, o átrio é esse espaço, o porócito é por onde a água passa e o coanócito vão ser as células filtradoras. Além disso, né, tem um ósculo, que é por onde essa água sai. Então, a água entra pelo porócito e sai pelo ósculo, que é essa abertura na parte superior. E a gente tem as espículas, que vão ser estruturas rígidas, né, que vão dar forma, vão dar sustentação ao corpo desse animal, dessas esponjas. Quanto à organização, podem ser divididas em 3 tipos principais. A gente tem as esponjas do tipo Ascon, só para que a gente possa entender. Ó. 1 é o átrio, 2 é o ósculo, aqui por onde a água sai. A gente tem 3 como os canais, né? Aqui a gente tem os canais por onde essa água vai passando, certo? 4 a gente tem as câmaras, que vão ser cavidades internas. Observe que nem todos vão possuir. Poros de inalação, né? Aqui no 5 a gente vai ter, né? Por onde essa água vai ser acessar, né, este organismo. E os canais de inalação, que vão ser bem mais desenvolvidos. Ascon, a parede é formada por porócitos, que vão do meio externo até o átrio. Então, são bem mais simples, né? O átrio é revestido por coanócitos, que são as células especializadas na captura dessas partículas. Sícon vai ser intermediária, né? A parede é espessa, vai conter coanócitos também aqui nessa parte interior, revestindo os poros. Então, por onde a água passar, a água vai estar sendo vai ter coanócitos ali, aumentando a eficiência dessa absorção, né? E o leucon vão ser, se a gente for analisar, aquelas mais completas, onde elas vão possuir essas
câmaras aqui. Cada círculozinho desse é uma câmara. Imagine, a parede é bem espessa, apresenta câmaras vibráteis, como eu falei, né, que vão ser espaços revestidos por coanócitos. Então, quando a água entra aqui, a água se bate aqui nesse espaço todo, né, e aí esses coanócitos absorveram, mas não conseguiu absorver tudo. Então, a água vem para esse e aí vai passando por um processo de filtragem muito mais complexo. Então, a água até sair pelo ósculo, ela passa por 2, 3, 4 câmaras, até mais. Então, dessa forma, ela consegue ter uma maior eficiência, né, na sua absorção, né? Vão se comunicar com o exterior através dos canais, vão ser canais aferentes, né, e vão levar até o canal principal aqui, que vai combinar aqui no ósculo, que é por onde essa água vai sair. Então, resumindo, as com uma filtragem mais preliminar, e quando a gente chega no leuco, a gente tem uma filtragem muito mais complexa. Os salenterados vão ter cerca de 9.000 espécies de quinidário e 50 espécies de quitenóforos, né? Os quinidários, eles vão possuir nematocistos, que vão ser o que? Estratégia de defesa, né? Uma espécie de arpão, né? Uma espécie de células especializadas, uma estrutura especializada, né? Células urticantes chamadas de quinidócitos, né? Que disparam um dardo, né? O nematocisto, provido de uma substância venenosa que paralisa e mata as presas a depender do porte delas. Essas águas-vivas são aquelas que muitas pessoas acabam se acidentando, tendo queimaduras. Não morre, né? Mas tem queimaduras gravíssimas, porque são células urticantes, vão ter substâncias químicas que vão estar atuando, né, na pele, na degradação da pele, uma maneira de se defender, né? Para a água-viva, a presença do ser humano é uma ameaça. Então ele não sabe identificar e aí acaba liberando esses nematocistos. Os quitenóforos são mais inofensivos, estrutura mais simples, né, e vão ser mais tranquilos e ter uma menor diversidade de espécies também, 50 espécies aproximadamente. O ciclo de vida vai ser dividido, né, em alternância de gerações, na forma de medusa e na forma de pólipo. Pólipo é fixo, parado, né, tem a boca, a epiderme, a gastroderme, uma cavidade gastrovascular bem simplificada e os tentáculos. Já na fase de vida livre, né, que recebe o nome de medusa, a boca ela vem para a parte inferior, né, e aqui a gente vai ter os tentáculos que vão auxiliar em quê? Na propulsão. Imagine no impacto que essa água viva faz para que ela possa se locomover, né, dentro do ambiente aquático. A gastroderme, a cavidade gastrovascular, né, depois da boca, e a epiderme, que são células de proteção, né, de revestimento, na verdade. A boca vem para a parte inferior, porque imagina, ele vai estar nessa posição quando estiver na fase de medusa, na vida livre. Então está aqui a alternância de geração, né? Na fase de vida livre, os gametas se encontram, formam o zigoto. Esse zigoto vai germinar, ele vai se desenvolver, né? Tá aqui um pólipo jovem. Esse pólipo ele vai crescendo, né, com o que a gente chama de efiras, que vão ser estruturas de desenvolvimento mesmo, de crescimento. E aí a partir de cada crescimento, de cada fase de crescimento, a gente tem as medusas jovens aqui que vão ser liberadas e que posteriormente vão também ocorrer a junção, a fecundação dos gametas e originar um novo zigoto e assim sucessivamente. Classificação dos quinidários, tem a classe dos cifozoários, que a forma predominante é de medusa, né, medusas e água-vivas. A classe dos antozoários, que a forma predominante é a de pólipo, né, a gente tem os corais, as anêmonas e as gorgônias como exemplos, né. A classe dos hidrozoários, né, que não vai ter uma forma predominante, né, tanto faz. Né. Tem algumas espécies que vão ter mais vida livre, outras vão ter mais a fase de pólipo, mas não existe uma diferença significativa, né, que vai ser os corais de fogo, a caravela e a hidra, que vão estar neste grupo. Mas cifozoários, fase predominante medusa e água-viva,
Classe dos antozoários, a fase predominante e a fase parada. Olha aqui, ó, uma anêmona, os corais, as anêmonas e as gorgônias. Então por hoje é só isso, beleza? Até a próxima aula.